Esse é o ponto. Enquanto a prisão domiciliar humanitária não houver, eles seguirão torturando o Bolsonaro. Com Smart TV, sem Smart TV, com a consultoria religiosa, sem consultoria. É tortura o que vão fazer com o Bolsonaro enquanto ele estiver nas mãos da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes é sádico. É uma pessoa que está querendo uma vingança física do ex-presidente Bolsonaro e ele irá até as extremas consequências até que alguém não pare Moraes nesse absurdo de sadismo e de vingança que ele está levando adiante até que o Senado Federal não decida parar com isso tudo e voltar a colocar um ponto final nesse tratamento inumano e degradante ao qual Bolsonaro é submetido. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Moraes determina que PGR opine sobre Bolsonaro ter Smart TV. Defesa pede televisão com acesso à internet para a cela do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Procuradoria-Geral da União dê seu parecer até 5 dias sobre o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter uma televisão do tipo Smart TV em sua cela. Como argumento, os advogados afirmam que o direito à informação constitui expressão direta à dignidade da pessoa humana e faz parte do conjunto mínimo de garantias asseguradas a quem se encontra sob custódia. Além disso, a PGR também deverá analisar a solicitação da defesa para que Bolsonaro possa aderir às atividades de leitura regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, a fim de abater parte da pena do ex-chefe do Executivo. O órgão ainda avaliará o pedido de assistência religiosa a ser realizada pelo bispo Robson Lemos e pelo pastor Tiago Araújo Manzoni. Como argumentos, os advogados afirmam que a liberdade religiosa constitui direito fundamental assegurado a todos os cidadãos, incluindo os detentos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para assistência religiosa na prisão. O pedido foi encaminhado ao Supremo e destaca que a liberdade religiosa é um direito fundamental, inclusive para pessoas sob custódia do Estado. A defesa afirma que após a transferência para o regime fechado, o acompanhamento espiritual se tornou inviável. Os advogados indicaram 2 nomes para realizar o atendimento. O bispo Robson Lemos Rodovalho e o pastor e deputado distrital Tiago Manzoni. O atendimento deverá ser individual, com supervisão institucional e sem interferência na rotina da unidade. A defesa também pediu autorização para o uso de uma Smart TV na cela. O equipamento seria fornecido pela família, utilizado apenas para acompanhamento de notícias. O pedido destaca que Bolsonaro não terá acesso a redes sociais. O uso da TV se restringiria a canais jornalísticos e plataformas de streaming, com finalidade exclusivamente informativa. Alexandre, a gente sempre ressalta que o lugar de Jair Bolsonaro nesse momento seria cumprir, em prisão domiciliar, em razão aí da situação de saúde dele. Tivemos esse episódio na terça-feira da queda, ele estava caminhando ali na cela, caiu, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano leve, teve negado o pedido para realização de exames no primeiro momento, que só foi deferido ali 24 horas depois para ele realizar esses exames em ambiente hospitalar. Enfim, mais uma semana complicada na saúde, na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até labirintite, além de muita coisa, pressão alta, meu Deus do céu, vai longe o número de comorbidades que o afetam. E só ficaram sabendo na hora que a mulher dele, Michele, foi fazer a visita, abriram a porta, ele estava machucado. Eu vou aproveitar para... Há pouco eu ouvi aí a citação do Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina quis fazer uma sindicância sobre o atendimento médico. Não foi sobre Polícia Federal, sobre prisão, sobre condições da prisão. Atendimento médico. Isso é da alçada do Conselho Federal de Medicina. E eu vou falar nisso
porque está aqui no jornal de hoje, no principal jornal daqui do Distrito Federal. Uma coluna do Marcelo Queiroga, um artigo de Marcelo Queiroga, que já foi ministro da Saúde, ele já foi integrante do CRM da Paraíba, um cardiologista. Ele diz o seguinte: o equívoco central da decisão de Moraes, ao anular essa sindicância, está na confusão entre ato médico e atividade policial. A sindicância instaurada pelo Conselho Federal de Medicina não se destinava a investigar a Polícia Federal, tampouco procedimentos de custódia, escolta, segurança ou decisões administrativas. O objetivo era específico e técnico: avaliar a conduta ética e profissional do médico responsável pelo atendimento. A atividade policial se submete às suas instâncias próprias. O ato médico, a jurisdição ética dos conselhos de medicina. Misturar essas esferas significa distorcer o desenho institucional previsto em lei. Impedir a instauração da sindicância, né, com uma decisão judicial, cria uma imunidade ética inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é mais uma, né, e que precisa, sim, de atendimento médico, tudo consequência da facada de Adélio e companhia, né, lá no distante 6 de setembro de 2018, que até hoje foi só o Adélio que agiu, né, como se a gente pudesse aceitar uma coisa dessa. E são as consequências do trato intestinal, da respiração, dos pulmões, do coração, das artérias, o sedentarismo. Ele está confinado numa cela de 12 metros quadrados. Ele aumentou de peso em 8 quilos nesse período, segundo o médico, Dr. Brasil, né? Dr. Brasil Caiado, deu essa informação. É, portanto, grave a situação dele. A mulher dele, a Michele, diz que tem garantias de dar esse tratamento em casa e que ele não vai fugir, que se ele tivesse envolvido em alguma coisa, ele teria ficado na Flórida, não teria voltado para o Brasil, né? O que é óbvio. Então é isso, ninguém aprendeu a lição do Clesão. As coisas continuam acontecendo e se preparando para novos eventos trágicos aí pela frente. Ana, quero te ouvir também sobre esse pedido da defesa em relação à assistência religiosa, né, e também a essa televisão. Lembrando que hoje Jair Bolsonaro só pode receber visitas às terças e quintas-feiras, sempre um horário bastante restrito, né, das 9 às 11 da manhã, por apenas 30 minutos e de forma individual, né, separada. Então ele recebe a mulher, Michele Bolsonaro, e também os filhos, mas só por 30 minutos. Agora a defesa também pede a visita, né, de uma assistência religiosa nesse momento. Olha, Paula, é difícil acreditar que Alexandre de Moraes tenha alguma perspectiva humana ou religiosa quando o assunto é o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Alexandre de Moraes ele ordenou busca e apreensão a um padre. Ele tentou, de todas as formas, colocar um padre da Igreja Católica em uma ação supostamente golpista, num plano, dentro de um núcleo jurídico. O padre que estava rezando com o presidente Bolsonaro pelo Brasil, para o Brasil. Então, Paula, eu, sinceramente, com pesar, eu não vou nutrir nenhuma esperança de que o ministro Alexandre de Moraes nutra alguma humanidade, a mínima que seja, para esse conforto espiritual ao presidente Jair Bolsonaro. Se ele é incapaz de fazer isso, de prover o conforto, o mínimo conforto físico para um homem já com uma certa idade, com comorbidades, com problemas graves de saúde, em período pós-cirúrgico, um homem como Alexandre de Moraes não vai se preocupar com a sanidade mental de Jair Bolsonaro e com o lado espiritual.
Marcília, a questão espiritual e também essa TV, essa Smart TV que foi um pedido da defesa. Hoje, Jair Bolsonaro tem uma televisão, mas ele só tem acesso a canais abertos, né, para acompanhar o noticiário diário. A gente lembra que ele tem restrição de acesso a redes sociais desde quando ainda cumpria as medidas cautelares ainda. Marcília, a questão espiritual e também essa TV, essa Smart TV que foi um pedido da defesa. Hoje, Jair Bolsonaro tem uma televisão, mas ele só tem acesso a canais abertos, né, para acompanhar o noticiário diário. A gente lembra que ele tem restrição de acesso a redes sociais desde quando ainda cumpria as medidas cautelares ainda em casa. Como é que você acha que Alexandre de Moraes vai encarar mais esse pedido da defesa em relação a essa televisão, essa Smart TV, Marcília? Se ele tem acesso só a canais abertos, talvez seja uma tentativa do Estado de fazer com que ele deixe de ser bolsonarista, né? Quem sabe não é essa a estratégia. Veja, esse negócio da Smart TV, se a defesa foi por aí, da Smart TV, não, ele não vai acessar redes sociais, eu acho que é um erro esse tipo de argumento. É o que aconteceu, essa discussão também aconteceu no caso do Felipe Martins. Não se deve, não por parte dos advogados dele, mas aconteceu no debate público. Não há absolutamente nada demais você acessar redes sociais para se informar. Não é essa proibição imposta a nenhum réu. Porque qual é a diferença de você consultar uma notícia de um veículo no X ou no site do veículo? Nenhuma. Ué, o que muda? Então o problema não é consultar a rede social, é você atuar na rede social para se comunicar. Então se ele tivesse uma Smart TV e acessasse redes sociais para receber informações e não para se comunicar, não teria nada demais. É bom a gente sempre bater nessa tecla. Agora, claro, ele precisa ter o mínimo de conforto e de humanidade dentro de uma cela, como, enfim, é desejável a qualquer pessoa, qualquer ser humano, mas é importante que a defesa foque naquilo que é essencial. Prisão domiciliar humanitária. É esse o pedido que todo dia tem que ser feito. É esse o pedido que precisa estar na mídia todos os dias. Mas ele não concedeu. Pede outra vez. Mas ele não respondeu. Insiste para que peça. Mas ele multou. Paga a multa e insiste outra vez. É todo dia que tem que estar lá pedindo prisão domiciliar humanitária. Mas ele não atendeu ao pedido. Vai para outro... Vai para a ONU, vai para a OEA, vai para qualquer lugar. Fique insistindo. Esse é o ponto. Enquanto a prisão domiciliar humanitária não houver, eles seguirão torturando o Bolsonaro. Com Smart TV, sem Smart TV, com a consultoria religiosa, sem consultoria. É tortura o que vão fazer com o Bolsonaro enquanto ele estiver nas mãos da Polícia Federal. Paula, diga, Ana. Claro. Complementa, 30 segundos, porque essa fala do professor Marcília é brilhante e absolutamente perfeita. Olhando pela perspectiva do que a defesa do presidente Bolsonaro deveria fazer. E isso segue para os parlamentares também. Mas nós já falamos com a PGR. Mas nós já... Continua. É a única... nós, cidadãos comuns, é claro que nós, como jornalistas e imprensa independente, nós temos a obrigação de dar voz aos parlamentares que estão tentando. Mas já tentamos e não deu certo. Tente novamente. Essa fala do professor Marcília serve para absolutamente todos aqueles parlamentares, cidadãos, imprensa que estão olhando o Brasil e dizendo: mas a gente já tentou e não deu em nada. Que todos nós, principalmente parlamentares e congressistas, continuem tentando e recebam a porta na cara e continuem tentando. Não há outra saída. E o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que cumpre prisão domiciliar numa cobertura na orla de Maceió, tem recebido visitas autorizadas pelo Supremo. A visita mais recente foi a do deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. No pedido enviado ao ministro Moraes, o parlamentar alegou que o encontro teve caráter institucional e humanitário. Além de políticos, Collor também recebeu amigos, familiares, advogados e profissionais de saúde.
Entre os visitantes está também o jornalista e escritor Fernando Moraes, conhecido por ser autor de biografias, incluindo a do presidente Lula. Segundo informado ao Supremo, Fernando Moraes pediu autorização para tratar da possível incorporação do acervo político, pessoal e da biblioteca de Collor ao Centro Brasil Memória. A gente lembra que Collor cumpre uma pena em regime domiciliar desde maio de 2025, após condenação de 8 anos e 6 meses de prisão. A medida foi autorizada por motivos de saúde, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e restrições de visitas. Cauti, quanta diferença, né? Para o ex-presidente Fernando Collor, que cumpre pena ali numa cobertura na orla de Maceió. Ele alega apneia do sono, transtorno bipolar e Parkinson para seguir cumprindo pena em casa. E uma pessoa como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve 12, 13 operações cirúrgicas com o intestino aberto, sofreu um atentado, sofre de soluços, vimos o vídeo dramático do Carlos Bolsonaro mostrando isso, e tem sérios problemas de saúde. Ele tem que ser torturado dentro de uma cela na Superintendência da Polícia Federal, não tem sequer direito à televisão, a livros, entre outras coisas. Então tem que sair do hospital após uma operação e ir direto para a cadeia imediatamente após o fim dessa operação cirúrgica, ou seja, é a inumanidade em pessoa. Paula, não tem muito mais a dizer senão que, reafirmando, o ministro Alexandre de Moraes é sádico, é uma pessoa que está querendo uma vingança física do ex-presidente Bolsonaro, e ele irá até as extremas consequências até que alguém não pare Moraes nesse absurdo de sadismo e de vingança que ele está levando adiante, até que o Senado Federal não decida parar com isso tudo e voltar a colocar um ponto final nesse tratamento inumano e degradante ao qual Bolsonaro é submetido. E presidente de Sindicato de Médicos solta o verbo contra a interferência inaceitável de Moraes no CFM. Veja o vídeo. Quer dizer, então, que o presidente do Conselho Federal de Medicina reagiu à decisão do Moraes e foi para cima do STF? Estão divulgando nas redes este vídeo como sendo do presidente do CFM. Porém, embora maravilhoso esse vídeo não é do presidente do CFM. É do presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, que disse: precedente perigoso, afirma presidente do sindicato sobre a decisão do STF em anular sindicância do CFM sobre Bolsonaro. Mas o vídeo é tão bom que eu preciso mostrar para vocês. Vejam a coragem desse médico, presidente de sindicato dos médicos, que disse belíssimas verdades que o ministro Alexandre de Moraes tem que ouvir. Preciso me posicionar sobre a intervenção do STF no CFM. Nossa visão é de que é inaceitável qualquer tipo de interferência. O Conselho Federal de Medicina, quando vislumbra uma perspectiva de não cumprimento do Código de Ética, tem obrigação de avaliar. E ele mandou que um conselho local fizesse uma sindicância, o que é uma obrigação pelo Código de Ética. Se nós tivermos o STF interferindo em condutas que são tomadas dentro da ética médica, nós não teremos como defendê-la. E é justamente por isso que o Sindicato Médico e eu, pessoalmente, defendemos que o Conselho Federal tenha autonomia para decidir quem e quando cobrar a ética médica. Justamente por isso que, nesse momento, defender as entidades, especialmente o CFM, é defender você, meu colega médico. Muito bem, é isso mesmo. Alexandre de Moraes já conseguiu ser vítima, investigador, delegado, promotor e agora ele é médico também. Mas não podemos ser injustos com o presidente do CFM, que se manifestou, sim, de uma forma mais acanhada, mas se manifestou. Presidente do Conselho Federal de Medicina responde a Moraes e não vê necessidade de depor a APF. O Conselho Federal de Medicina prestou esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes sobre a sindicância para apurar a suposta falta de assistência médica ao presidente Bolsonaro. O presidente do CFM enviou um ofício hoje ao Moraes, não foi um vídeo. José Silva Galo negou qualquer intenção de intervir na execução da pena de Bolsonaro.
e afirmou que jamais pretendeu exercer qualquer competência correicional em relação à Polícia Federal. Poucos estão dando atenção à gravidade dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vejam, sem provocação, um juiz interferir em um órgão que tem autonomia administrativa, financeira e principalmente técnica é de todo inconstitucional e antidemocrático. Isso que aconteceu é a verdadeira face da tirania e da ditadura. O judiciário precisa ser provocado e não pode invadir o mérito do ato médico. Isso que Moraes fez é inadmissível e toda a classe médica precisa se levantar quanto a isso. Fato é que até sindicato médico se manifestou. E a OAB? A OAB vai começar a se manifestar quando? A OAB, sim, deveria ser a primeira a estar metendo o pé na porta contra esses absurdos que estamos vivendo no direito brasileiro. Diariamente, o direito é assassinado e a OAB continua calada. Então, eu quis trazer esse vídeo maravilhoso para vocês e fazer essa pequena correção de quem realmente aparece no vídeo. De toda sorte, é importante que todos os brasileiros comecem a se levantar contra essa tirania que aí está. Eu sou Jeffrey Gichini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.